E aí, povo lindo de Deus, tudo bem? Meu nome é Patrícia e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre o tema trabalhando o sotaque do personagem. Então, roda a vinheta. Não, galera, eu não tenho esse sotaque e, na verdade, eu trouxe para vocês saberem que é simples, a gente só precisa buscar conhecimento, exercitar para fazer um sotaque legal. Claro que o meu sotaque ainda não é profissional, eu tentei reproduzir o sotaque do Nordeste, mas ainda não é um sotaque profissional. Porém, buscando conhecimento, estudando, trabalhando com aquilo que a gente tem no momento, eu consegui chegar a esse ponto, tá? Eu tenho aqui um trecho do poema do Carlos Drummond, e ele fala assim: lutar com palavras é a luta mais vã, entanto, lutamos mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas são tão fortes como o javali. Esse trecho me chamou muito a atenção com relação ao sotaque, porque o sotaque ele é algo que caracteriza. Então, às vezes você pode não conhecer a história de uma pessoa, mas você ouvindo ela falar, você já sabe, ela vem de determinado lugar. Você já começa a entender um pouquinho do comportamento da pessoa. Então, o sotaque ele fala muitas coisas e é muito legal isso. Bem, sotaque, ele também é um termo que, na verdade, dentro da fonologia, ele é chamado de prosódia, que é a maneira como se pronuncia as palavras. O Guimarães Rosa, ele dizia que as palavras elas têm canto e plumagem. Ele fala isso no livro Sagarana. E a prosódia, ela é isso, é você colocar vida nas palavras, é você colocar vida na sua fala. A gente tem a fonética, que estuda os sons, e a fonologia. A fonologia, ela estuda como os sons se organizam dentro da nossa cabeça, tá? E tudo isso vai dando um significado. Na fonologia, sons são diferentes de letra. Então, por exemplo, a palavra táxi, ela tem 4 letras, T-A-X-I. Mas se você for parar para pensar nos sons, ela tem o som de T, o som de A, o som de C ou de K, o som de S e de I, táxi. Então vocês percebem que já muda alguma coisa? Beleza. Você pode parar para pensar, por exemplo, um robô, ele pode falar, mas é sem entonação. Então o que traz essa diferença? A prosódia. O sotaque, isso traz significado. Então, um robô pode falar como a gente, mas o que traz significado, o que traz aquele calor, o que faz aquilo ser humano é a prosódia, é o sotaque. Gente, o Brasil, ele é um país com muitos sotaques. Nosso país é imenso. E isso acontece porque a gente tem muitas influências e eu acho importante falar isso, que a gente como ator tem que estudar, a gente como ator tem que buscar referências, a gente tem que saber de onde as coisas vêm. E quando você estuda, você entende o todo e fica muito mais fácil depois você desenvolver. O seu cérebro ele vai te dando muito suporte. Beleza, falei que o Brasil ele tem muitos sotaques e tudo mais, então isso vem da onde? Vem das influências, primeiro de Portugal, depois germânica, holandesa, línguas nativas como por exemplo o tupi e o guarani, e da língua africana, claro, e tudo isso vai construindo um mapa de sonoridade diferente. Olha que legal, um mapa de sonoridades diferentes. Gente, isso é muito bacana e isso faz a gente diminuir os preconceitos também, porque imagina, você vai começando a entender da onde vem cada coisa, o porquê daquele sotaque, o porquê daquela fala. Dentro da música também está muito ligado. Então assim, gente, tudo é história. Então atores, estudem, tá? Eu tenho aqui algumas dicas pra gente conseguir aí trabalhar, porque às vezes você tá aí na sua congregação, você não tem uma escola de teatro perto, você não tem contato com um fonoaudiólogo. Então como que você vai fazer para trabalhar com aquilo que você tem, para fazer algo bem feito dentro das suas possibilidades? Então aqui vão algumas dicas, segura, anota tudinho, fique esperto. Vamos lá então, galera, a primeira dica, pesquise. Galera,
pesquisar a influência da cultura. Hoje em dia, a gente tem o Google, a gente tem a internet, então assim, não tem muita desculpa pra gente não correr atrás, a não ser que você esteja num lugar com muito pouco acesso à internet, aí você vai procurar outras formas, mas a pesquisa ela é muito importante, não tem como você ser um ator bacana se você não pesquisar, se você não for atrás de referências, tá? Trabalhar para adquirir veracidade e não ficar somente no estereótipo daquele sotaque. Então, uma vez eu tive um amigo que era nordestino, ou eu tive um amigo que era carioca, ou que era do estado de São Paulo. Então eu acho que é assim, eu vou falar daquele jeito. Não é bem assim, até porque tem uma questão muito importante que é a de respeitar, o respeito, o cuidado com o sotaque. Isso é muito importante, porque às vezes se você fizer mal feito, se ficar uma coisa assim meio aparentando que ficou meio relaxado, ou a sua percepção, às vezes aquilo pode incomodar a pessoa que realmente tem aquele sotaque, entendeu? Ela pode se sentir ofendida. Então, muito importante ter muito cuidado, muito respeito e muito carinho, né, gente, que é a nossa cultura. Importante pesquisar também a influência da geografia no aparelho fonador. Esse já é um termo mais técnico, mas assim, eu vou passar para vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Influência da geografia e o clima para o aparelho fonador, como isso vai se construindo? Então, por exemplo, no sul, o clima é frio. Então, você já começa a perceber aí que isso tem uma influência na modulação da voz, nas ondulações da voz da pessoa que mora no sul. Aquele sotaque assim, cheio de detalhezinhos, mas é quase que meio que macio, mas na verdade é uma ondulação, tá? No Nordeste, a gente tem aquele calor, então as vogais, elas são mais abertas. Parece que as palavras estão sempre em aberto, tipo como se ele estivesse andando no sol, sabe? Como se a pessoa que fala sempre estivesse andando no sol. Aquela coisa assim, um pouco, não cansativa, mas exatamente como eu falei, tudo parece que fica em aberto, parece que é uma coisa assim contínua. Minas Gerais, que é um sotaque que eu acho lindo também. Não tem mar, mas tem a brisa dos rios. Então, você pode pensar assim, aquele finzinho de tarde, aquela brisa suave. Então, tem o falar é mais suave, né? Então, você sempre vai sentindo assim, no falar do mineiro, aquele gostinho, aquele pãozinho de queijo, aquela coisinha do finzinho de tarde, sabe? Parece que tudo que o mineiro fala tem um gostinho, tem uma coisinha, sabe? Bem, assim, bem carinhosa, bem suave. Então, isso faz muito sentido. O paulistano, ele tem sempre um N nas palavras, como se fossem ondas, assim, aquela coisa assim mais prática. O carioca tem aquele chiado, né? E isso tem influência do português de Portugal e também das ondas do mar quebrando. Então, você percebe como que a geografia, ela influencia bastante também na nossa fala? É muito interessante isso. Claro, esse assunto é muito mais extenso, eu não sou profissional da área, mas assim, é muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar, de se aprofundar um pouco mais, corram atrás, com certeza o sotaque de vocês vai ficar cada vez mais qualificado, cada vez mais bonito, cada vez melhor de se ouvir, tá? Segunda dica, ouça bastante. Galera, isso aqui é imprescindível. A gente tem que ouvir. Você tem que ler livros, você tem que assistir filmes, você tem que comparar diferentes idades e sexos, tá? Tem um livro, por exemplo, tem um filme que eu assisto muito, a gente está agora compondo uma peça e a gente vai usar aí uma temática diferente e tem um filme que eu assisti assim muito por conta do sotaque nordestino e por conta da bagagem cultural, que é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Gente, é uma referência incrível. Então assim, se você começa a assistir, ouvir e tudo mais, você vai pegando. É muito importante tá conectado nisso, beleza? Terceira dica, galera, decifre o que caracteriza cada sotaque. Cada sotaque tem um código, então é importante você decifrar, você perceber que existe uma sequência de sons organizadas. Não é algo solto, não é algo por acaso, existe uma lógica em qualquer sotaque que você procurar, existe uma sequência de sons organizadas. Decifrem esse código, tá? Isso acontece com qualquer sotaque no mundo. Você não precisa decorar tudo, você só tem que colocar
colocar o som específico em determinados lugares. Um exemplo é o R retroflexo, por exemplo. O R retroflexo, ele significa que você está tentando dobrar a sua língua para trás para reproduzir o som. Então, por exemplo, sabe aquele sotaque meio caipira, que ela fala aquele som meio caipira, por exemplo, porta? Eu tô fazendo o quê? Um R retroflexo. Eu tô colocando porta, minha língua tá dobrando para trás, entendeu? Então esse é o código, por exemplo, de uma fala caipira. Claro que é apenas um dos códigos. Você tem que ir percebendo, estudando com mais cuidado. Uma coisa interessante de você fazer, pegar o seu roteiro e marcar aonde você pode enfatizar o sotaque. Então você percebe o código e você vai anotando no seu roteiro. Ó, aqui tem esse momento aqui, eu vou usar vou colocar de determinada forma. E assim você vai trabalhando e vai ficando mais fácil. Quarta dica, galera, repita. Repita. O sotaque, ele é bom quando você não vê a caligrafia, ou seja, o esforço do ator para sair o sotaque. Galera, fica muito feio, fica muito ruim, assim, e é aquilo que eu falei também da questão do respeito com a pessoa que realmente tem aquele sotaque. Você precisa ter um cuidado, você precisa repetir, você precisa treinar. Ser ator você está sempre repetindo, você está se reconstruindo, se refazendo. Então repitam, lembrando que as pessoas elas precisam entender o que você está falando, tá? Você precisa deixar, o ator ele precisa deixar a real pessoa dele invisível para o público, tá? Isso vem de Stanislavski e tipo assim, você precisa... A Patrícia, se eu tô interpretando, por exemplo, a Maria, a Patrícia não pode aparecer, tá? O sotaque da Patrícia não pode aparecer. Se a Maria é nordestina, se a Maria é carioca, então a Patrícia aqui do interior de São Paulo, ela não pode aparecer. Essa porta, essa porteira não pode aparecer, tá bom? Então, galera, eu trouxe aqui o meu amigo Luiz, parceiro de ministério, tá? Aqui da Rede da Juventude. Tudo bem, Luiz? Tudo bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, então a gente vai mostrar pra vocês a parte prática, porque assim, eu falei bastante, mas como é que funciona de verdade? Tão simples assim? Então o Luiz tá aqui, ele já ouviu tudo que eu falei, já ouviu toda essa aula, e ele vai provar que você colocando o código no lugar certinho, é só repetir depois, tá bom? Tá preparado? Então, né, mais ou menos. Vamos lá. Ó, o sotaque paulistano, ele tem um código que é sempre aquele S, aquela coisa, aquela porta, sabe? Então, por exemplo, a palavra casca, você consegue reproduzir ela sem nenhum vício? Por exemplo, casca. Casca. Beleza, esse é o sotaque paulistano. O sotaque do manezinho, lá, Santa Catarina, Florianópolis, casca. Casca. Beleza. Vocês estão vendo como é só detectar o código, eu tô passando para ele e ele reproduz. É simples, são palavras simples e depois você vai aplicando em outras palavras. Carioca, casca. Casca. Você percebe que diferente do manezinho, o sotaque do carioca, ele tem um I antes desse sonzinho de X. Então o manezinho ele fala casca e o carioca ele fala casca. Interessante, né? Vamos mudar então. A palavra está, sotaque paulista. Está. O sotaque do manezinho. Está. Está. Até eu tô errando. Está. E o carioca, como que ele falaria? Está. Exatamente. Beleza, galera. Então, vocês podem perceber que além dos outros códigos, desse som de S, desse som de X, você percebe que o som do S, ele pode mudar nessas palavras. Então, pode ser está, pode ser está, pode ser está. Mas você percebe que o som do T não muda? Não pode mudar. Então, ele fica está, esta. O som do T permanece o mesmo. A palavra, por exemplo, uma situação que muda o T. Por exemplo, a palavra tia. Eu posso falar tia ou eu posso falar tia. Consegue reproduzir? Tenta aí. Tia. Exatamente. Então você percebe que nesse caso, o T ele pode mudar.
Esse tipo de coisa vai ajudando a gente a perceber. Então, galera, pega aí o vídeo, se for preciso, assista novamente, anotem as dicas e sigam, que com certeza vocês vão conseguir aí fazer um bom trabalho, claro que sempre respeitando a cultura, sempre respeitando as pessoas que têm determinados os diferentes sotaques. Então, galera, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Volta o vídeo, assiste de novo, procura entender. Eu quero ressaltar mais uma vez aqui, gente, é muito importante para nós atores estudarmos, tá? A gente precisa muito estudar, a gente precisa de referência. Não pense que você vai ser um bom ator simplesmente improvisando. Não, não é possível. A gente tem que buscar o conhecimento. A Bíblia mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então vamos aprender isso, vamos buscar conhecimento, vamos buscar ser os melhores para a gente ser referência dentro das artes no nosso país e para todo mundo, tá? Um beijão, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Um abraço! Tchau, tchau.